a todos, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan, todos que estão no estúdio aí, Paulinho Figueiredo, Zé Maria, Coronel Gerson e Roberto Mota. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí. Eu sei que estavam falando o meu nome, por isso que eu achei importante vir aqui e bater esse papo com todos vocês, esclarecer, né, perfeitamente, com tranquilidade, né, o que foi minha falha e o que é que eu estou pensando também nesse momento. Com toda certeza, e desde já agradecemos a gentileza em nos atender. Vou pedir, por gentileza, para o nosso comentarista Paulo Figueiredo formular a primeira questão. Paulo, contigo. Flávio, que bom que você está aqui conosco, é um prazer vê-lo aqui mais uma vez. Eu estou lendo uma notícia aqui do UOL, Thaís Oyama, falando o seguinte: Flávio Bolsonaro diz a interlocutores que pai pode passar a faixa Lula. Nós temos ouvido temos visto várias publicações atribuindo a você a ideia de que tudo está correndo na normalidade, que o governo deve se focar agora em oposição, mas a gente sabe também que jornalista é muito mentiroso. Então eu quero te dar a oportunidade de, aqui ao vivo, dizer o que você pensa, o que disso é verdade e o que você pensa que deve acontecer com o país daqui para frente. Bom, Paulinho, boa noite. É óbvio que isso é uma mentira deslavada, eu jamais falaria isso, né? Porque, primeiro, que eu nunca ouvi isso do presidente Bolsonaro, e, além disso, ainda que tivesse ouvido, eu jamais verbalizaria para alguém, ainda mais para um jornalista, ainda mais do UOL. Quer dizer, não tem nenhuma chance. Inclusive, eu tenho me preservado muito de usar as redes sociais em respeito exatamente à decisão, ao encaminhamento que o meu grande líder político de vida vai dar no tempo dele, que se chama Jair Messias Bolsonaro, e vim às redes exatamente hoje para desfazer mais essa fake news no meu Instagram. Peguei o print dessa reportagem do UOL, escrevi um fake bem grande em cima, publiquei no meu Instagram, e obviamente que isso é mentira, Paulo, né? A gente está numa situação, né? Eu me identifico muito com quem está nas ruas, mas eu também sei da responsabilidade que eu carrego, né, com o meu sobrenome, e eu acho que todo mundo que está na rua carrega a mesma responsabilidade comigo, porque grande parte deles também tem o sobrenome Bolsonaro, em especial pela convergência de pautas, de princípios, de preocupações e de estarem se sentindo vítimas de todo esse processo, como eu também me sinto. Aí, há poucos dias, foi até por isso que eu entrei em contato com você, Paulo, obrigado pela oportunidade de falar, que eu encontrei com o Zé Maria ali nos corredores das comissões no Senado Federal, estava correndo, enfim, tratando de um monte de coisa, inclusive dessa PEC aí do precipício, e acabou que eu falei rápido, talvez eu não tenha me feito entender pelo Zé Maria. Eu não disse que o presidente está conformado, não está conformado, está indignado, não está indignado, enfim, vai aceitar ou não vai aceitar. Eu só falei que a análise de cenário que eu estou fazendo é que enquanto o presidente não nos der um norte, eu vou tocando a vida ali como se tudo estivesse dentro da normalidade. O mundo continua. Está havendo votações dentro do Senado Federal, das quais eu tenho que participar, eu tenho que defender o Estado, eu tenho que defender as contas públicas, eu tenho que defender o bem-estar da população, eu tenho que defender, inclusive, aqueles mais pobres que estão sendo enganados, mais uma vez, com essa PEC do estouro, acreditando, né, que vão ter os R$600, quando da forma que está sendo feito, num curtíssimo espaço de tempo, que os R$600 comprar hoje, amanhã não vai comprar mais, porque esses R$600 vão valer R$500, R$400, porque a inflação vai comer tudo. Então, nesse contexto ali de correria, de confusão, acabei encontrando o Zé Maria, de quem eu sou fã, acompanho aqui também os seus comentários, sempre muito lúcidos, sempre com um acesso fidedigno à fonte e refletindo aquilo que houve com responsabilidade ao seu público. Era só para falar isso, não são nada, absolutamente nada da boca do presidente da República. Tá? O que ele tá, eu tô numa situação, inclusive eu converso com ele praticamente todo dia, né? E eu não fico pressionando para ele falar alguma coisa, para ele fazer alguma coisa, né? Tudo que eu tinha que falar para ele eu já conversei, toda análise que nós fazemos de cenários, ele sabe qual é a minha posição, e assim, eu tenho que, na função que eu estou de total fidelidade e confiança, porque eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acredito no capitão Bolsonaro, eu acredito no pai Jair,
O que eu posso fazer é aguardar o que é que ele pensa em fazer, qual vai ser a decisão dele, como é que vai ser o norte, como é que ele vai sair, se movimentar da posição que ele se encontra hoje para o passo futuro, que eu também não sei qual é, e quem falar que sabe está mentindo, porque ninguém sabe, né? Se ele está tendendo para qualquer lado, ninguém pode falar, porque ele, sinceramente, não tem conversado com ninguém sobre esse assunto, como colocou o Paulo Figueiredo. Tá? A minha posição hoje, Paulo, é a seguinte: eu estou na mesma situação de todo mundo que está na rua. Eu estou louco para ir para a rua, para ir apoiar os movimentos, discursar, desabafar tudo que eu penso. Mas eu sei que eu falando, o establishment aqui em Brasília imagina que é o Jair Bolsonaro falando. Mas nós temos CPFs diferentes. Tem o que eu penso, tem o que eu acredito. Agora, eu tenho a convicção, e todo mundo que está nos assistindo também tem a convicção, de que Jair Bolsonaro é uma pessoa altamente capacitada, preparada, madura, consciente do que pode, do que não pode fazer, e certamente planeja os seus passos, como sempre fez na vida. Ninguém pode subjugar, ninguém pode menosprezar a capacidade de alguém na condição dele que chegou à presidência da República. No livro que eu escrevi sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, mito ou verdade, tá vendo na internet. É impressionante como é que Deus age na vida dele. Em várias situações na vida dele, principalmente as mais importantes que eu narro nesse livro, ele parece que faz tudo para dar errado. E no final dá certo. Inexplicavelmente. Tanto é que, quando a gente discutia o título do livro, um dos títulos que a gente pensava em colocar era Beco Sem Saída. Mas no final sempre tinha uma saída, e a última, que é até onde eu vou com esse livro, a última porta que se abre é da presidência da República. Então, assim, não dá para ninguém cravar o que é que está passando na cabeça dele agora. O que eu só peço para todo mundo: eu também estou aqui ansioso, angustiado, eu estou frustrado por tudo que aconteceu antes e durante as eleições. Todo mundo viu claramente o total desequilíbrio que houve nessa eleição, a total interferência do TSE no resultado da eleição, as imposições absurdas, fora da lei, fora da Constituição, decisões que foram tomadas sempre contra o presidente Bolsonaro. Aí, de vez em quando, tinha uma coisinha ali que eles faziam para dar um ar de legitimidade. Não, olha, nós estamos usando a mesma regra para os dois lados. É mentira, todo mundo sabe que não foi assim que aconteceu. E apesar de todo esse cenário de perseguição com ele, em especial da grande maioria da mídia tradicional, da mídia maior, gigante no Brasil, ele ainda consegue chegar a um resultado, com a diferença tão pequena. E isso, olha, que eu não estou nem falando das dúvidas que a gente vai ter eternamente sobre urnas eletrônicas. Não adianta isso aí, ninguém vai apagar com multa, com censura, com prisão. Essa dúvida vai continuar existindo. E tudo que poderia ser editado com um simples papelzinho do lado da urna eletrônica, que poderia ser feita uma conferência em poucos dias aqui para legitimar qualquer resultado. E aí sim, se as eleições tivessem ocorrido em situação de normalidade, de isenção, de transparência, e não adianta negar, não ocorreram desse jeito. Com essa conferência, eu acredito, o presidente Bolsonaro nunca falou isso, Zé Maria, eu acredito que se ela tivesse ocorrido em situação de normalidade, olha, perdi na bola, realmente perdi no voto, olha, a eleição foi limpa, o VAR não me prejudicou, o juiz não me prejudicou, venceu quem teve mais voto, aí realmente eu vou botar a faixa no presidente que venceu. Ele nunca falou isso, é a minha percepção, eu acho que seria assim, porque a gente tem a convicção, se as eleições tivessem ocorrido em total normalidade, eu tenho a convicção que o resultado seria diferente. Eu fico imaginando, que eu sou advogado também, eu fico imaginando como é que um professor de direito constitucional hoje dá aula em sala de aula na universidade. Imagina ele pegando o livro do Alexandre de Moraes, que eu estudei em livros de direito constitucional do Alexandre de Moraes. Grande parte do que está nesses livros, ele simplesmente não aplica hoje na prática. Está tudo relativizado, está uma bagunça generalizada. No mundo jurídico, aqui dentro dessa bolha, que eu converso com muita gente, as pessoas não têm como defender o que Alexandre de Moraes está fazendo, mas aí criou-se uma ilusão. Isso, eu dei uma entrevista recente, há poucos dias, se não me engano, no Metrópolis, sobre isso, falando exatamente o seguinte: as pessoas acreditavam que o Bolsonaro estava preparando, desde o primeiro dia do seu governo, um golpe militar. Então vamos nos prevenir desse golpe.
vamos criar aqui os instrumentos, né, as facas, as espadas na cabeça do Bolsonaro, para que, se ele desviar um pouquinho, a gente vai pegar ele na curva. Só que isso nunca foi cogitado. O presidente Bolsonaro, várias vezes, ele era o maior apaziguador que tinha. Ele me orientava: Flávio, não vai nessa linha. A gente quer fazer a coisa certa, eu só quero ter paz para governar. As pessoas aqui em cima vão, aqui do outro lado da praça, vão entender que eu não sou ameaça. Eu cansei de dialogar com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, acreditando que eles pudessem resolver essas atrocidades, esses excessos, essas perseguições de uma forma interna. Que aqueles mais experientes pudessem chegar no Alexandre de Moraes e falar: Alexandre, vem cá, olha, já deu, o que está acontecendo não dá mais, você ultrapassou todos os limites, vamos restabelecer a normalidade institucional, vida que segue. O Bolsonaro não é ameaça para ninguém, ele está agindo, sempre agiu, sempre vai agir dentro da Constituição Federal. Só que isso não aconteceu, o Senado também não agiu, e eu faço meia-culpa com relação a isso. Lá atrás, eu tinha a percepção de que não era necessário uma CPI da Lava Toga, porque eu acreditava que isso pudesse ser resolvido internamente entre eles, porque eu conversava com vários deles e a mensagem que vinha era essa. As coisas foram passando, foram acontecendo, atitudes não foram sendo tomadas. Agora, chegou até o ponto do próprio presidente Jair Bolsonaro protocolar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. O que aconteceu? No mesmo dia ele foi arquivado. Então, hoje é uma verdade que o Senado Federal está refém. E eu tenho conversado com o atual presidente Rodrigo Pacheco sobre isso. Desabafei com ele várias vezes, pedi que ele exercesse o seu dever institucional de fazer essa mediação, mas parece que ninguém tem a capacidade de fazer isso, porque o Alexandre de Moraes é um cara que não tem limite, simplesmente. Parece que é uma psicopatia, que ele, nesse momento, parece que está gostando de fazer maldade fora da lei. Acho que ele se apaixonou por isso, virou um vício e perdeu o controle. Eu acho que nem dentro do Supremo há controle mais sobre isso. E eu lamento demais. Eu já estive com o Alexandre de Moraes pessoalmente pelo menos 3 vezes, tentando distensionar essa situação, e a mensagem era sempre a mesma: ministro, o presidente só quer paz para governar. Ele foi eleito, está exercendo seu mandato dentro da Constituição. Os números estão aí. Mesmo com pandemia, olha como é que o Brasil está se comportando muito melhor em relação ao mundo. Não tem ameaça, não existe isso. Mas a grande mídia sempre distorcendo, botando pilha, ministros se sentindo popstars, né, de dar entrevistas e manifestar sua opinião, defendendo na cabeça deles a democracia, que nunca esteve ameaçada. Está ameaçada por eles próprios. E aí, para concluir esse meu desabafo, que eu também faço aqui ao vivo, agradeço ao Jovem Pan por isso, criou-se no imaginário de alguns ministros do Supremo que o Bolsonaro era uma ameaça. E o Alexandre de Moraes está sendo um remédio. Está sendo o grande guardião da democracia. Ele hoje é idolatrado dentro dessa bolha como se fosse um grande herói. E aí não existe uma autocrítica por parte nem do Alexandre de Moraes e nem de outros ministros do Supremo, de que se hoje eles não conseguem ir num restaurante, jantar com a sua família, levar sua filha para passear num parque, dar uma caminhada no domingo na orla, na praia, não é porque o Bolsonaro incentiva ninguém a ir lá perseguir, não. O povo brasileiro é que tem a percepção de que vocês estão perdendo a linha. É uma reação natural aos atos individuais de cada um dos ministros do Supremo. Não tem nada a ver com Bolsonaro isso. Assim como tem várias pessoas nas ruas que eu tenho certeza que nem votaram em Bolsonaro. Só que estão tão desiludidos, estão tão angustiados, estão tão preocupados do que vai ser o futuro do Brasil, que estão sentindo a obrigação de fazer alguma coisa. E estão indo para a porta de quartéis onde eles se sentem, pelo menos ali, buscando alguma segurança. E, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira, no final do ano, no dia 1º de janeiro, eu não sei. Porque simplesmente o que está acontecendo nas ruas, as pessoas, os caminhoneiros, não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, um movimento completamente orgânico. Não tem um zap de ninguém da família Bolsonaro para ninguém nesses lugares para fazer qualquer coisa. Pelo contrário, quando vem buscar o meu gabinete, por exemplo, para pedir para que a gente faz, fica na rua ou não fica, eu falo: olha, você faz o que você quiser. A Constituição garante que você se manifeste.
mas eu não posso te orientar a fazer nada, não está no meu controle. Entende? Então, desculpa me alongar um pouquinho, mas acho que era importante trazer esses esclarecimentos, nem falar que eu estou na mesma situação, estou aqui angustiado, estou aqui ansioso, preocupado com o futuro do meu país, e eu vou ficar aonde eu estou no Senado Federal, defendendo o meu país, defendendo as minhas convicções, né, e sendo porta-voz de quem se sentir representado por mim. Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Senador, eu peço por gentileza que o senhor continue com a gente. Nós vamos continuar com essa entrevista exclusiva aqui nos Pingos nos Is para a internet. Vamos encerrar o programa aqui para a televisão, vocês vão ficar com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes do dia. Se você quiser conferir o restante dessa entrevista, fique aqui no canal do YouTube do programa Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência até aqui na televisão. Pois é, senador Flávio Bolsonaro, a gente continua essa entrevista no canal do programa Os Pingos nos Is no YouTube. Agora, diante desse cenário, caso não haja nenhum tipo de mudança no roteiro, o senhor se preocupa com eventuais posicionamentos do Ministério Público, do Poder Judiciário contra Jair Bolsonaro a partir do ano que vem? Olha, como está tudo acontecendo fora da lei, a gente não sabe mais, né, se dá para confiar na lei para defender os nossos direitos. Até hoje, eu inclusive, falei isso no plenário essa semana no Senado. Inclusive, foi engraçado, né? Foi bem esquisito, porque eu, inclusive, estava em São Paulo, fui conversar com o Alexandre de Moraes, para tentar fazer esse meio de campo, porque havia até hoje, muitas pessoas que criticam o Bolsonaro por a falta de interlocução com o judiciário, e eu tentava, em parte, também fazer isso. Então, uma oportunidade que eu estive com o Alexandre de Moraes em São Paulo, aí a conversa foi boa, ele é uma pessoa agradável de conversar, né? Mas aí eu saio de lá com alguma impressão, dou o retorno da conversa para o presidente. O presidente, eu acho que vamos lá, vamos seguir fazendo a nossa parte, não vai haver mais nenhuma tentativa de interferência ou interferência. Aí dá 2 dias, o cara me mete como investigado num inquérito de fake news. Eu falo, eu acabei de falar com o ministro, tentando, fazendo aqui mais um gesto de pacificar as relações institucionais. Aí passa 2, 3 dias, eu vejo na imprensa que eu estou lá como investigado em inquérito de fake news. Aí eu vou ver por que eu estou sendo investigado por causa de inquérito de fake news. É porque eu postei uma foto no meu Twitter, eu tinha me curado da Covid, não tinha vacina ainda na época, e não tem remédio, como não tem até hoje. Eu postei uma foto minha com a caixinha do remédio que eu tomei, e deu certo comigo, pelo menos. E aí eu estou sendo investigado por fake news. Eu ainda brinquei, né? Será que o problema é porque não era a caixinha do remédio, eu estava com a blusa do Vasco, ele é corintiano, não sei. Eu tentei entender, mas não dá para entender. Simplesmente não dá para entender. Então, assim, eu realmente lamento que as coisas tenham chegado a esse ponto, e isso dá uma sensação de vazio, de não saber o que vai acontecer amanhã, né, com o país, o que vai ser desse país no ano que vem, né, porque a gente não adianta você impetrar um habeas corpus para você garantir um direito líquido e certo seu, que simplesmente é ignorado, né? Não adianta você provar indícios fortes de problemas que aconteceram durante as eleições e simplesmente aquilo é ignorado em 2 horas, que é uma decisão, arquivando aquilo tudo, ou seja, certamente o ministro nem leu, arquivando aquilo tudo e dando a multa de 22 milhões de reais no partido. Quer dizer, não tem expectativa. Isso é muito perigoso. E há um debate no Senado sobre isso, exatamente já com a conotação, né, com aí o pano de fundo das eleições de presidência do Senado. Uma das coisas que motivou o PL a lançar um candidato a presidente do Senado, que é o senador Rogério Marinho, que foi aí o consenso que houve dentro dos 15 senadores que o PL elegeu para a próxima legislatura, exatamente por isso. Não tem nada contra a pessoa do Rodrigo Pacheco, é uma pessoa ótima, agradável, inteligente, preparadíssimo. Só que hoje existe um vácuo de perfil para exercer a presidência do Senado exatamente por causa dessa, eu não sei nem como é que eu chamo, dessa inércia dele em agir. Eu não estou falando aqui que tem que agir pedindo, pautando impeachment de ministro, não. Agir realmente dialogando, levando a situação, alguém chamar as pessoas à razão antes de chegar até esse possível remédio final, que tem que existir, está na Constituição, pode ser aplicado, sim.
mas essas etapas sequer foram queimadas, né? Foram sendo ali tentadas. Então, há esse pano de fundo de liberdade, de imunidade, garantia das prerrogativas parlamentares para falar, para dar sua opinião, para votar, como eu estou fazendo aqui agora. O atual presidente deixou a desejar nesse aspecto, por isso surge essa oportunidade do senador Rogério Marinho, quando tomar posse, obviamente, se inscrever e ser candidato à presidência do Senado, que vai representar isso. E eu não sei se vai dar certo com toda a franqueza. Eu acho que é uma candidatura muito forte com quem a gente tem conversado. Porque o próximo presidente do Senado tem que ter algum grau de ligação, de sensibilidade com o que está acontecendo no país hoje para termos alguma chance de pacificação do país. O Senado tem um papel fundamental nisso. E se houve uma inércia, como eu disse, da atual presidência, isso vai ser levado em conta na hora, até porque a população vai pressionar os senadores que vão votar no próximo presidente do Senado, né? Cada estado tem 3 senadores. Senador, só por saber quem cada senador vai escolher para a próxima presidência do Senado. Só por curiosidade, quer dizer, como é que é a relação com o Rodrigo Pacheco? Vocês não... Tem senadores ali que interpelam ele sobre a razão dele estar bloqueando todas essas ações. Como é que ele responde a isso? Como é que existe essa conversa? Olha, existe. Eu já conversei com ele várias vezes sobre isso, cobrei dele muitas vezes isso. Mas, sinceramente, qualquer coisa que eu fale aqui é especulação, porque ele não dá uma posição direta, né? Eu imagino que porque talvez ele também esteja um pouco contaminado e sentido com o posicionamento, com o comportamento de parte da população com ele na pessoa física. Porque eu também tem relatos de pessoas que vão, não sei se na casa dele, se vão entrar, não sei, de alguma forma abordam ele onde ele está, para cobrar isso dele, né? E ele se sente um pouco identificado, talvez, com os ministros do Supremo, que também sofrem. Isso é um sofrimento, óbvio que é uma coisa desagradável. Né? E eu explico, o Rodrigo Pacheco, isso não é uma coisa direcionada, orquestrada nem por Jair Bolsonaro, nem por ninguém da família. Inclusive, a gente sofre isso. Eu cheguei a mostrar um vídeo para ele, que eu fiz um registro de ocorrência, de uma pessoa dizendo que tinha que pegar Bolsonaro, meter no paredão, dar tiro nos filhos, matar as filhas do Flávio Bolsonaro. Isso acontece direto, tem maluco para tudo. Só que diferente do que eles fazem, eu não chego e mando, Alexandre de Moraes, manda um ofício para Alexandre de Moraes, prende aí e dá um cala-boca, dá uma lição nesse cara. Não, eu fui na polícia, registrei a ocorrência, a pessoa está sendo investigada por ameaça e vai responder dentro do devido processo legal. É assim que tem que ser. Já tem lei para isso, né? Já existe lei para isso. Você não precisa ficar inventando nem fazendo nada fora da lei. Então, acho que o sentimento do Rodrigo, eu estou falando assim, não são palavras dele, é a minha percepção, de que ele, por algum motivo, possa se sentir um pouco identificado e se sente um pouco vingado pelo que está fazendo, de repente, o Alexandre de Moraes. É a única coisa que eu percebo ali que pode ser. Mas só que ele tem uma responsabilidade inerente à função que ele ocupa, que ninguém obrigou ele a estar lá. Assim como existe uma responsabilidade do presidente Bolsonaro de falar ou de fazer, de tomar uma atitude dentro do prazo que ele achar razoável, inerente à função que ele ocupa, que também ele concorreu, ele pediu ao eleitor licença e votos para estar lá. Senador, a pergunta agora é do comentarista Roberto Mota. Boa noite, senador. Boa noite, Roberto. Vou lhe fazer uma pergunta difícil, mas o momento que a gente vive hoje é um momento difícil, né? Não tem assunto fácil. A gente vive hoje no Brasil uma situação completamente louca. Acho que nenhum de nós, se voltasse a 1 ano atrás, 2 anos atrás, imaginaria que um dia estaria vivendo o que a gente vive hoje. E eu, na minha experiência diária, quando ando, vou à rua, vou ao mercado, é uma multidão querendo falar comigo, né? São pessoas indignadas, pessoas revoltadas, angustiadas. Muita gente me diz, a minha sensação é como se tivesse um meteoro vindo em direção ao Brasil e a gente tivesse pouco tempo. E as pessoas, tem gente que vem falar comigo e não consegue nem falar, começa a chorar de tanta indignação por essas razões todas aí que a gente já falou e razões que a gente nem pode colocar aqui de uma forma clara e explícita, né? Esse é o momento que a gente está vivendo. Como senador da República, qual é a sua mensagem
para esse cidadão comum, o mané, que todo dia é ofendido, todo dia liga a televisão para escutar a gente aqui e cada dia é um absurdo depois do outro, que não sabe o que vai acontecer. Qual é a sua mensagem para eles? Em primeiro lugar, falar que se eles se sentem manés, eu também me sinto. Igualzinho a cada um desses que está na rua tomando chuva, tomando sol, pessoas que têm ali uma situação financeira resolvida, mas não se dispondo a dormir em barraca, no meio da rua, passando frio, né? Então, assim, a primeira mensagem minha de identificação total, de gratidão pelo que eles estão fazendo, porque se hoje há alguma esperança para o Brasil, é graças a eles, graças a cada um desses que está nas ruas, tá? E mais uma vez, eu só não estou aí do lado de vocês porque eu prefiro me preservar, e não no sentido de pensar em mim, pessoa física, não, preservar porque realmente eu estou, assim como vocês, aguardando, né, do nosso líder o que é que a gente deve fazer. Então a mensagem que eu passo é o seguinte, né, acredita no capitão sempre. Ele sabe o que faz, ele tem consciência do que faz, ele ama tanto esse Brasil, que é por isso que ele está em silêncio até agora, pensando no que é que ele vai fazer. É porque ele ama esse país, eu não conheço ninguém mais patriota que esse cara, ele é foda, né? Então acreditem nele, podem ter certeza que ele não vai decepcionar, e a decisão que ele tomar, vamos apoiar. É isso, senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro. A gente vai refazer a conexão com o senador, a gente vai continuar com essa entrevista. Antes disso, informações importantes da economia, é o fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer. Acompanhe. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer. Oferecimento XP, instituições financeiras do passado. Eu não banco, vem pra XP. Bola de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. E hoje o nosso lindo tourinho apanhou de novo do urso feio. E hoje a culpa foi toda nossa. Lá fora as bolsas subiram, a nossa foi a única que caiu. Várias razões derrubaram a bolsa. Primeiro, o alerta fiscal do nosso Banco Central de ontem à noite. Depois de manter os juros inalterados em 13,75%, ele soltou um comunicado e alertou o mercado para o aumento das preocupações e incertezas fiscais por aqui, com o aumento do gasto planejado pelo novo presidente eleito Lula, o que pode acarretar no rebaixamento da nota de crédito do Brasil, e aí o dinheiro vai embora. O Banco Central sinalizou que os juros não devem cair tão cedo, claro, e você sabe, se os juros não caem, quem cai é a bolsa. 2, a aprovação da PEC de transição no Senado ontem à noite, né? Que permite esses gastos bilionários, quase 170 bilhões de gastos extra-teto, foi a outra razão. Teve uma maioria arrasadora dos senadores, 64 senadores, a gente não sabia nem se ia passar. Bom, isso também mostrou uma força bem maior do que se sabia do novo governo Lula. 3, as notícias de que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve realmente ser nomeado novo ministro da Fazenda já amanhã. 4, as falas do gestor do fundo da Legacy, que não foram nada animadoras hoje num evento. Segundo Felipe Guerra, a bolsa tá cara por conta da expectativa de desaceleração global, e o nosso Ibovespa só não tá na casa dos 90 mil pontos porque o investidor estrangeiro ainda tá comprando ações brasileiras. No fim do dia, o Ibovespa B3, ó a patada do urso aqui, ó, o Ibovespa B3 terminou com 1,70% de queda, fora urso feio, aos 107.246 pontos. Já o dólar subiu pouco, não subiu tanto, subiu 0,2% e terminou cotado aos R$5,21. E eu gostaria de mandar um abraço especial pro cantor Zezé de Camargo e pro pentacampeão Edmilson, com quem eu tive a honra de jantar ontem na casa do Marcelo Nuvem, junto com o Tchezinho e as nossas mulheres. Bom, eles disseram que não perdem um pingo nos is. Obrigado, são fãs da Jovem Pan. Obrigado pela audiência nobre. E se você gostaria de investir melhor o seu dinheiro, falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos, proteger o seu capital com mais segurança e conhecimento nesse momento de mudança no comando da economia, invista no combo dos cursos Touro de Ouro 1 e 2. Acesse a newcursos.com.br e aproveite essa promoção. Se comprar separado 1 ou 2 é mais caro. Nesse combo são 53 aulas, mais
mais de 12 horas de conteúdo, onde eu ensino, divido o que eu aprendi na frente de batalha nesses quase 30 anos trabalhando em mesas de operações, atendendo grandes clientes institucionais e estrangeiros. niucursos.com.br, combo do curso Touro de Ouro 1 e 2. Eu sou Pablo, boa noite. Força, Turinho. Força, Turo. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spaier. É isso, a gente vai continuar com a entrevista exclusiva com Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, tratando dos principais assuntos da nossa política. A gente vai fazer um breve intervalo, é muito rápido, e daqui a pouco a gente volta com a conclusão dessa entrevista. Eu conto com a sua audiência. Até já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai dar Brasil, vai de bob.com. Como estará a economia do Brasil no ano que vem? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? As análises de cenário global, seus impactos nos investimentos, o que esperar da renda fixa, da renda variável e muito mais. No dia 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar fora do Safra Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro. Safra Trends. Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu 2 prêmios: o de empresa com melhor gestão, pela Deloitte, e o de restaurante com melhor avaliação do público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, muita notícia, informação e os comentários que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Estamos entrevistando, uma entrevista inclusive exclusiva com Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro. Ele está justamente analisando esse momento do país e fazendo uma análise sobre a possibilidade desse ano de 2023 ainda muito nebuloso. Daqui a pouco ele volta a tratar dos principais assuntos com o nosso time de comentaristas. Paulo Figueiredo, você foi o primeiro a perguntar para o senador Flávio justamente sobre aquela suposta declaração que foi publicada pelo portal UOL. Sobre os outros assuntos tratados pelo senador, queria suas impressões. Bom, o portal UOL, hoje, se existisse realmente inquérito das fake news, o UOL já tinha sido fechado, né? Aquilo é uma brincadeira. Thaís Oyama, há muito tempo, ela é uma produtora de fanfic. Os textos dela são peças de ficção. Eu já tive oportunidade no ar fazer isso, desmentir as mentiras que na passagem dela aqui pela nossa emissora, eu tive a oportunidade de desmentir alguma das mentiras que ela contava no ar. Teve uma icônica que o próprio professor Olavo de Carvalho gravou um vídeo memorável para ela. Então, se alimenta de produzir essas histórias fantasiosas.
E eu acho que é muito oportuno, eu estava aqui falando do senador Flávio Bolsonaro, e ele mandou uma mensagem. Eu falei, não fala comigo não, fala com o público. E ele prontamente, isso é uma postura digna, postura de virar e falar, não, então eu vou entrar no ar e vou falar com o público. Então, parabenizo aqui o senador Flávio Bolsonaro, hoje, porque às vezes tem dia que critica, tem dia que elogia, eu gosto muito dele pessoalmente, mas já o critiquei aqui, fiz críticas contundentes, mas parabenizo a atitude de enfrentar a verdade e falar diretamente com o público. Essa é uma atitude muito, muito oportuna. Agora, como é que chama o jornalista que fica inventando matéria fantasiosa a respeito da posição de um tema que é tão importante, o jornalista que engana o público? Parece que essas pessoas estão com a audiência cada vez mais decadente, depois ficam pedindo para o YouTube desmonetizar a Jovem Pan, para o YouTube tirar a Jovem Pan do ar, etc. É o ex-jornalismo em atividade, né? É importante fazer a distinção. Olha a diferença. Ele falou, nunca falei que Thaís Oema, imagina se eu ia falar com Thaís Oema, se eu ia falar com o UOL, se eu ia falar com o interlocutor do UOL, nunca fazer um troço desse. Agora, o Zé Maria, ele confirmou que encontrou o Zé, que disse o que de fato disse pro Zé, e esclareceu, ele fez elogios ao nosso colega aqui de bancada, que realmente é uma das maiores autoridades, uma das figuras mais respeitadas em Brasília, que nós temos o privilégio de ter aqui nos Pingos nos Is. Então, a diferença, né, do nível de jornalismo. O que é importante recapitular o que o Flávio Bolsonaro disse. O Flávio Bolsonaro confirmou o que eu vinha dizendo aqui nas entrevistas antes, que era, ninguém sabe neste momento o que o presidente pensa. E eu só não pego um avião e vou para Brasília para sentar para conversar com o presidente, porque ele também não me diria. Mas a quantidade de pessoas, amigos em comum, deputados, senador, pessoas próximas, assessoras, que eu falo assim, mas o que diabos o presidente pensa? O que está faltando? Hoje, muito próximo, de pessoa bem conhecida, veio para mim e falou, eu não sei o que está faltando para o presidente agir. E quando, Daniel, me fala quando nós tivemos a conexão de volta restabelecida com o senador. Daqui a pouco, inclusive, ele vai voltar a se conectar com a gente, inclusive, se você concluir o seu raciocínio, eu vou passar para o Zé, viu, Paulo? Então, por favor, a pergunta que eu quero fazer para o Flávio Bolsonaro, eu vou adiantar para a audiência. Ele fala assim, confia no presidente, ele sabe o que fazer. Certo, mas se nós não sabemos o que ele vai fazer e só tem um caminho para a salvação para o Brasil, o que a gente faz? Tá. Paulo, não sei se você deu sorte ou não, já estamos conectados com o senador Flávio Bolsonaro, já que você deu esse teaser, esse aperitivo, Paulo, então formule sua questão para o senador, por favor. Senador, acompanhei com muita atenção os seus desmentidos aqui, a imprensa, muito oportunos, que bom, parabéns pela iniciativa de vir ao ar e desmentir notícias falsas, isso é sempre muito produtivo. Ouvi com atenção que ninguém sabe o que o presidente vai fazer, mas também ouvi que nós devemos confiar, e eu entendo a sua fidelidade como filho e como senador, que foi eleito com o apoio dele, eu acho muito bacana, mas na nossa posição, senador, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, não há salvação para o Brasil. Por isso, nesse momento eu ilustrei aqui que o presidente, com o silêncio dele, está perdendo apoio político, e é inegável, basta ver os movimentos que estão acontecendo na Câmara e no Senado, está perdendo apoio popular, isso tem ficado transmitido nas enquetes das pessoas impacientes com o silêncio do presidente e a desmobilização de alguns manifestantes que parecem que não estão sendo ouvidos, e ao mesmo tempo mostra falta de liderança como comandante das forças. Então, a minha pergunta é, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, o que vai acontecer com o Brasil? Ô Paulo, quando eu falo eu confio no presidente, confio no capitão, aguarde o capitão, a última coisa que ele está preocupado é com capital político. Eu peço, não é porque eu sou filho dele, porque fui eleito com a ajuda dele, eu peço porque ele merece esse voto de confiança por tudo que ele fez, por tudo que ele passou para chegar onde chegou e tudo que ele fez enquanto esteve lá com a responsabilidade de ser presidente da República. A pessoa que em vários momentos ele chegar onde chegou e ter um resultado de eleição, ainda que a gente desconfie
né, do que está por trás desse número final, ainda assim é porque algo de diferente ele tem. E porque, sinceramente, não é porque é Bolsonaro como eu, né, não é porque eu tenho sangue dele, é porque não há outra pessoa, no meu ponto de vista, que tenha a capacidade, a inteligência e a coragem para fazer o que tiver que fazer, inclusive não fazer nada. Não estou falando que ele defende isso, não estou defendendo isso. Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que aguardar. Eu entendo, eu também estou impaciente, eu estou angustiado, você não faz ideia como é que eu fico angustiado, como é que eu fico calculando cada passo que eu dou. Até para eu vir aqui, entrar ao vivo, eu fico preocupado de encaixar uma palavrinha errada, porque eu não sei o que está passando na cabeça dele, posso estar atrapalhando o que está passando na cabeça dele. Essa é a dificuldade, mais uma vez, porque as pessoas confundem. Né? Dizem até que eu pareço fisicamente com ele, né? Mas eu tenho um CPF, ele tem outro. Né? Que o presidente da República é ele. Eu estou aqui, né? Além de... Porque, sim, tenho fidelidade 100% integral a ele, e o que ele decidir eu vou estar apoiando cegamente, porque eu sei que ele vai estar fazendo o que é melhor para o nosso Brasil. E ele tem a capacidade melhor que qualquer um de nós para tomar a decisão que tiver que tomar, acreditando que está fazendo o melhor Brasil. Vai desagradar muitos, vai agradar muitos, mas eu, sinceramente, eu não sei o que está passando na cabeça dele nesse momento. O que eu topei vir aqui ao ar para trazer esse esclarecimento, que qualquer um que fale o que ele está pensando em fazer, não vai estar mentindo, porque ele não está realmente abrindo diálogo com ninguém. Esse tempo todo ele está refletindo, ele está pensando no país, não está pensando nele, não. Não está pensando nas consequências para a família, não está pensando nisso. Está pensando assim, para qualquer lado que ele vá, 1 grau para a direita, 1 grau para a esquerda, ou 0 grau, ou 90 graus para frente, isso vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras, mas tem uma convicção de que ele vai estar fazendo isso porque acredita que é o melhor para o nosso Brasil. Perfeito. Senador, o nosso tempo está se esgotando, a gente precisa girar as perguntas dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, sua vez. Perfeito. Então, senador, queria agradecer a atenção que o senhor tem comigo. Sempre a gente encontra, mesmo em momentos quando o senhor está com pressa, como aquele momento que o senhor ia exatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas, senador, apareceu aqui na Jovem Pan o comentário sobre preparam a prisão do presidente Jair Bolsonaro e da família. E o meu comentário foi no sentido de que é isso. Não há absolutamente nenhum inquérito, nada que possa justificar qualquer possibilidade de condenação, muito menos a prisão, nem do presidente, nem da família. E disseram, olha, você está inocente, porque o rito constitucional já foi quebrado e tal. Os senhores temem isso? É verdade que existe essa possibilidade? José Maria, acho que o presidente Bolsonaro já cansou de falar, inclusive, sobre isso. Ele não tem que temer nem mesmo a morte, ele já cansou de falar isso, né? E, sinceramente, não tem por que haver isso. Só que, realmente, quem está comentando, como você comentou na sua pergunta inicial, olha, não tem nenhum fundamento legal para tirar perfil de deputado do ar. Não tem nenhum fundamento legal, né, para prender deputado. Não tem nenhum fundamento legal para afastar prefeito. Quer dizer, tudo leva a crer que o Alexandre de Moraes pode, na candidatura, estar preso o Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero. Esse é o momento que está acontecendo. Né? Qual vai ser a reação? Não sei. Isso vai acontecer? Não sei. Não tem resposta para essas perguntas. A gente está fazendo um exame de futurologia. Agora, se você está perguntando para mim, eu vou te responder. Eu acho que ele é capaz de fazer. Ele é maluco, ele está sem noção, ele não está respeitando lei, não respeita a Constituição, o Senado não está fazendo nada, os ministros do Supremo também não estão fazendo nada para tentar impedir isso. Decidiram, por ampla maioria lá, ou por unanimidade, não sei, que esses inquéritos de fake news, inquéritos de ato antidemocrático, isso aí é constitucional. Então pode tudo, vale tudo. Entendeu? Agora, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, eu estou aguardando, né, qual vai ser a orientação dele. O que ele orientar, eu estou junto. A primeira coisa que eu postei após o resultado dessas pseudo-eleições foi o quê? Pai, estou com você porque deve e estou mesmo. E eu espero que as pessoas que estão na rua também, para o bem, assim, independente da decisão que ele venha tomar.
agradando a gente ou não. Ele vai agradar muita gente, vai desagradar outras tantas. Isso é inevitável, ninguém agrada a todo mundo. Agora, mais uma vez, eu insisto, Zé Maria, ele não está pensando na pessoa física, ele está pensando no país, e a decisão que ele tomar, o caminho que ele seguir vai ser acreditando que aquilo é melhor para o país, mesmo que isso venha a trazer custos pessoais para ele. Tá certo. Agora vamos seguir com a pergunta do Coronel Gerson Gomes para encerrar essa entrevista especial. Coronel, contigo. Senador Flávio, eu vou ampliar essa pergunta do Zé Maria, que ele se referiu especificamente à sua família, mas a minha preocupação ela vai além. Eu creio que, se algo não for feito agora, todo aquele esforço eleitoral que foi direcionado ao Senado Federal, onde o senhor se encontra agora, eu acompanhei seu trabalho, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o que foi tentado fazer, mas a verdade é que o eleitor, quando foi para as urnas votar para senador, pensava em uma só coisa: como nós podemos contribuir dentro da legalidade para a contenção dessa excrescência que nós estamos percebendo no Brasil, com essa hipertrofia do Poder Judiciário na pessoa do Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é a seguinte: se algo não for feito agora, não é só a sua família que estará sob risco, mas eu vejo já o Jorge Seife sendo ameaçado de também ser impugnado, vejo a própria Damares aí em Brasília, o Jorge Seife lá de Santa Catarina, vejo inclusive o Sérgio Moro do Paraná, ou seja, foi feito com o Francisquini, deputado estadual, durante o início do mandato do seu pai, do presidente da República, houve uma chantagem ali para impugnar a chapa Mourão na época. Bolsonaro, isso durou quase um ano, essa chantagem. Então, o que nós percebemos é que, se não for feito algo ainda neste mandato, na minha avaliação, todo esse esforço do eleitorado terá sido em vão. Eu concordo, eu posso dizer isso. Agora, mais uma vez, eu estou aguardando qual é a orientação, né, daquele, né, que tem a capacidade, a legitimidade para nos dar essa orientação. E, mais uma vez, eu várias vezes me sentia ali tolhido de fazer aquilo que eu acreditava por preocupação, por precaução de isso não trazer consequências para a presidência da República. Porque as pessoas realmente consideram como se fosse a mesma coisa. Eu estou insistindo aqui, se eu não fosse o filho do presidente da República, eu teria mais liberdade para fazer algumas coisas que eu deixei de fazer pensando nas consequências para o país. E nesse grau de covardia que nós estamos vivendo hoje, eu estou 100% na mesma página que você, o senhor, desculpa. Porque eu também estou indignado, eu também estou angustiado, eu também estou preocupado e eu também estou sem saber qual é o norte correto para ir. Eu tenho a minha opinião, que eu me reservo aqui de não expressar mais uma vez, porque eu tenho eu não fui militar, mas eu sou bastante disciplinado, eu tenho essa percepção, essa lógica de que eu não posso, na situação que eu me encontro, dar um passo descasado com aquilo, né, que está passando na cabeça do presidente da República. Agora, é óbvio, isso aí está claro para todo mundo. Está claro para todo mundo que algo precisa ser feito. Agora, é pelo presidente, é pelo Senado, que pode mudar de posição e vir fazer alguma coisa, é pelas Forças Armadas, é pelo povo. Essas perguntas, ninguém tem condição de responder agora. Na verdade, está todo mundo aguardando uma iniciativa do presidente Bolsonaro, que eu repito, não sei o que está passando na cabeça dele, e mais uma vez eu insisto e reforço. Independente de qual for a orientação que ele der, eu vou estar 100% com ele, porque eu sei que ele vai fazer pensando no que é melhor para o Brasil, mesmo que isso custe sacrifícios pessoais a ele e a nós da família. Senador Flávio Bolsonaro, entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan News, ao programa Os Pingos nos Is. Queremos agradecer demais pela participação, respondeu às perguntas de todos os nossos comentaristas, analisando esse momento do país e trazendo as suas impressões
sobre o que poderá acontecer. Senador, muito obrigado mais uma vez, viu? Boa noite ao senhor e, por gentileza, volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan News. Boa noite a todos e obrigado por tudo que vocês que estão nas ruas estão fazendo pelo nosso Brasil. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, senador Flávio Bolsonaro. Eu quero agradecer demais as pessoas que estiveram com a gente nessa edição especial, edição estendida do programa Os Pingos nos Is para o YouTube. Agradeço também a todos os comentaristas que participaram desta edição: Fernão Lara Mesquita, Roberto Mota, Coronel Gerson Gomes, Paulo Figueiredo, José Maria Trindade. Nós voltaremos amanhã às 5h40 no YouTube e às 6 da tarde na TV e no rádio. Boa noite, gente. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.